Leitura do livro A Coragem de Não Agradar? Porque as pessoas podem mudar. Continuando a conversa entre um jovem e um filósofo, o jovem diz: Primeiro, vamos separar os pontos de discussão. Você diz que as pessoas podem mudar. Depois dá um passo à frente e diz que todos podem alcançar a felicidade. Sim, todos, sem exceção, o filósofo responde. Então, jovem, vamos deixar a discussão sobre a felicidade para depois e falar primeiro sobre a mudança. Todos desejam poder mudar. Eu sei que eu desejo e tenho certeza de que se você perguntar isso a qualquer pessoa na rua, ela vai concordar. Mas por que todos sentem que querem mudar? Só há uma resposta: querem porque não conseguem? Se fosse fácil, não passariam tanto tempo desejando. É por isso que as pessoas são atraídas por religiões e cursos de autodesenvolvimento, mas não vemos ninguém dando conselhos práticos sobre como mudar. Tô errado? Bem, o filósofo diz: Eu vou responder com uma pergunta. Por que você está certo, tão certo, de que as pessoas não conseguem mudar? O jovem diz: Vou explicar. Eu tenho um amigo que não sai do quarto há muitos anos. Ele tem vontade de sair, até acha que gostaria de ter um emprego. Portanto, ele quer mudar sua forma de ser. Digo isso como amigo dele. Garanto que é uma pessoa bem séria, que poderia ser uma pessoa bastante útil à sociedade. Só que ele tem medo de sair do quarto. Se dá um único passo para fora, começa a ter palpitações e sente que os braços e as pernas tremem. Então eu acho que é uma espécie de neurose ou pânico. Ele quer mudar, mas não consegue. Por que acha que ele não consegue sair? O jovem diz: Não sei bem. Pode ser por causa do relacionamento com os pais ou porque sofreu bullying na escola. A partir daí, pode ter desenvolvido um trauma. Mas também pode ser o inverso, talvez. Ele tenha sido mimado demais da infância e não consiga encarar a realidade. Eu não sei, não posso bisbilhotar o passado ou a situação familiar dele. Só um minuto. Então você está dizendo que acontecimentos do passado causaram um trauma ou algo parecido, e como resultado ele não consegue mais sair de casa. Claro, antes de um efeito existe uma causa, isso não é nenhum mistério. Então o filósofo diz: Então, talvez a causa de ele não conseguir mais sair na rua esteja no ambiente doméstico durante a infância. Ele sofreu violência dos pais, chegou à vida adulta sem nunca sentir amor. Por isso tem medo de interagir com as pessoas e não consegue sair da rua. É possível? Não. É possível, não? Jovem, sim, totalmente possível. Imagino que para ele seja um verdadeiro desafio. E o filósofo, e aí você diz: antes de um efeito existe uma causa. Ou, em outras palavras, quem sou eu agora, o efeito, é determinado por ocorrências do passado, as causas. Então estou entendendo certo? O jovem diz: está. E aí o filósofo, mas se eu aqui e agora é produto de um acontecimento do passado, como você diz, a situação não seria estranha? Veja bem, todos os que foram vítimas de violência dos pais quando pequenos deveriam sofrer os mesmos efeitos que seu amigo e se tornar reclusos? Ou então, sua ideia de que o passado determina o presente e de que as causas controlam os efeitos está furada. Bem, aonde você quer chegar? O jovem diz. Bem, quando nos concentramos apenas nas causas do passado e tentamos explicar os fatos do presente com base na relação entre causa e efeito, o resultado é que achamos que chamamos de determinismo, isto é, se isso é verdade, no presente o nosso futuro são inalteráveis, já foram decididos por acontecimentos do passado. Estou errado? Bem, então você está dizendo que o passado não importa? O jovem diz. Sim, esse é o ponto de vista da psicologia adleriana. O jovem diz: Entendo. Agora nossos pontos de conflito parecem um pouco mais claros. De acordo com a sua versão, meu amigo não teria motivo para não conseguir sair de casa, porque os incidentes do passado não importam muito. Mas eu tenho que declinar. Mas isso não faz sentido. Tem que haver algum motivo para a reclusão. Tem que existir alguma explicação. Bem, mas não existe nenhuma explicação. Na psicologia adleriana, não pensamos em causas do passado, mas em metas do presente. Metas do presente? Você diz que seu amigo está inseguro, por isso não consegue sair na rua. Mas inverte o pensamento dele não conseguir sair. Por isso está criando um estado de ansiedade. Como assim? Reflita, antes de tudo, seu amigo tinha meta de não sair na rua. Por isso está criando um estado de ansiedade, medo, com meio de alcançar sua meta. Na psicologia adleriana, isso se chama teleologia. Isso é uma piada, o jovem diz. Está dizendo que meu amigo está imaginando tudo isso?
Como você tem a audácia de dizer que ele simplesmente finge estar doente? Bem, ele não está fingindo. A ansiedade e o medo do seu amigo são reais. Às vezes, ele pode até sofrer de enxaqueca, cólicas estomacais violentas, mas esses também são sintomas que ele criou para alcançar a meta de não sair de casa. Ah, isso não é verdade, de jeito nenhum, isso é um absurdo. O filósofo diz: não. Esta é a diferença entre a etiologia, o estudo das causas, e a teleologia, estudo do propósito de determinado fenômeno, em vez de buscar as causas, é pensar no futuro. Tudo o que você me contou se baseia na etiologia. Está baseado nas causas. Enquanto permanecermos presos às supostas causas, não daremos nenhum passo à frente. O trauma não existe, próximo capítulo. O jovem diz: se você vai fazer afirmações tão radicais, vou querer uma explicação minuciosa. Para começar, explique melhor a diferença entre etiologia e teleologia. Bem, vamos supor que você tenha pego um resfriado, esteja com febre alta e vá ao médico. Ele diz que se você se resfriou porque ontem saiu de casa sem agasalho, você ficaria satisfeito só com isso? O jovem disse: claro que não, o motivo não me interessa. Tanto faz a roupa que eu estava vestindo, se estava chovendo, etc. Eu iria querer saber dos sintomas, de fato estar com febre, por aí vai. Preciso de um médico que me trate, prescrevendo remédios, dando injeções ou tomando qualquer medida necessária. Então, aqueles que assumem uma posição etiológica, inclusive muitos psicólogos e psiquiatras, argumentariam que você está sofrendo de algo que é resultado de uma tal e tal causa do passado e acabariam consolando você, dizendo: não é sua culpa. O argumento em torno dos chamados traumas é o típico da etiologia. Peraí, você está negando a existência do trauma? O filósofo diz: sim, totalmente. O jovem: como pode? Você, ou melhor, o Adler, não é uma autoridade de psicologia? O filósofo: na psicologia adleriana, o trauma é categoricamente negado. Este foi um ponto de vista novo e revolucionário na época. É claro que a visão freudiana do trauma é fascinante. Segundo ela, as feridas psíquicas, traumas, causam a infelicidade. Enxergando a vida como uma narrativa, é fácil se deixar atrair pela noção de que há uma relação de causalidade facilmente compreensível e uma sensação de evolução dramática que cria fortes impressões. Mas Adler nega o trauma e afirma o seguinte: nenhuma experiência é, em si, a causa do nosso sucesso ou fracasso. Nós não sofremos do choque das nossas experiências, o chamamos trauma, mas os transformamos em algo que atende aos nossos propósitos futuros. Não somos determinados por nossas experiências, mas no sentido que damos a elas é autodeterminante. E o jovem diz: nós transformamos a experiência de algo que atende a nossos propósitos? O filósofo diz: sim. Preste atenção no argumento de Adler aqui. Ele diz que o eu não é determinado por nossas experiências, mas pelo sentido que damos a elas. Ele não está dizendo que a experiência de uma terrível calamidade ou violência durante a infância ou outros incidentes do gênero não tem influência na formação da personalidade. Terá. Na verdade, a influência é forte, mas o importante é que nada é determinado, de fato, por essas influências. Somos nós que determinamos nossa vida de acordo com o sentido que damos às experiências passadas. Sua vida não é algo que alguém dá a você, mas algo que você próprio escolhe. E é você quem decide como viver. Então o jovem diz: então está dizendo que meu amigo se trancou no quarto porque optou por viver dessa forma. Isso é uma loucura, acredite. Não é isso que ele quer. No mínimo é algo que ele foi forçado a escolher devido às circunstâncias. Ele não teve opção além de se tornar quem é agora. O filósofo diz: não, mesmo que seu amigo realmente pense: não consigo me encaixar na sociedade porque sofri violência dos meus pais, ainda é porque a meta dele é pensar assim. Que tipo de meta é essa? O jovem diz. Bem, a meta imediata seria provavelmente de não sair na rua. Ele está criando uma ansiedade e um medo para ficar em casa. O jovem diz: mas por que ele não quer sair na rua? Essa é a questão. Bem, pense na situação do ponto de vista dos pais. Como você se sentiria se seu filho ficasse trancado no quarto? Eu, como pai, me preocuparia, claro, disse o jovem. Iria querer ajudá-lo a voltar à sociedade, iria querer melhorar-se. E perguntaria se o criei de forma errada. Faria de tudo para ajudá-lo a voltar à vida normal. Bem, é aí que está o problema. Onde? Se eu fico no quarto o tempo todo, meus pais não vão se preocupar. Com isso, consigo atrair a atenção deles. Os dois,
Vão ficar extremamente cautelosos comigo e sempre me tratarão com todo cuidado. Por outro lado, se eu ponho o pé para fora, passo a fazer parte da multidão anônima ao qual ninguém presta atenção, eu estarei cercado de gente que não conheço e acabarei sendo uma pessoa comum. E ninguém mais terá cuidados especiais comigo. Histórias de indivíduos reclusos são bastante comuns. Então, nesse caso, seguindo sua linha de raciocínio, meu amigo atingiu uma meta e está satisfeito com a situação atual. O filósofo diz: duvido que esteja satisfeito. Eu tenho certeza de que ele não está feliz, mas não resta dúvida de que está agindo de acordo com sua meta. Não é só seu amigo que faz isso, cada um de nós está vivendo de acordo com alguma meta. É o que diz a teleologia. Bem, impossível, sua afirmação é completamente inaceitável. Veja bem, meu amigo é tão legal. O filósofo diz: escute, essa discussão não vai levar a lugar nenhum se ficarmos conversando apenas sobre seu amigo. Vai virar um julgamento à revelia porque eu não conheço? Isso seria inútil. Vamos pegar outro exemplo. Que tal uma história sobre algo que aconteceu ontem? Que me aconteceu ontem? Ah, nesse caso, sou todo ouvidos. Bem, ele vai continuar o texto no próximo vídeo. Tchau, tchau.